E aí, vamos falar sobre salvação? Essa é uma daquelas palavras que a gente ouve o tempo todo, mas o que ela realmente significa segundo a Bíblia? O mais interessante é que o significado dela vai se transformando, vai perecendo ao longo das Escrituras. E essa jornada é que a gente vai fazer aqui. Desde os livramentos lá do Antigo Testamento até a grande promessa que se cumpre no Novo. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Não é só um conceito de teologia, algo abstrato. A Bíblia trata a salvação como algo com poder para transformar uma vida inteira, de verdade. Mas como é que isso acontece na prática? Para a gente entender essa história toda, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro a gente vai definir o que é salvação. Depois vamos mergulhar no Antigo Testamento para ver como o pessoal de lá entendia isso. Em seguida, vamos ver como nasceu a promessa de um Salvador, como ela se realizou em Cristo e, por fim, o que tudo isso quer dizer para a gente hoje em dia. Então vamos lá, começando pelo começo. O que exatamente a Bíblia quer dizer quando usa a palavra salvação? Entender a raiz, a origem da ideia, é o nosso primeiro passo. Olha só que interessante. O estudo da salvação tem até um nome específico, soteriologia. É um nome que vem direto da palavra grega, sozó, que significa basicamente salvar, resgatar, livrar de um perigo. Guardar essa ideia de resgate na cabeça é fundamental para entender todo o resto. E aqui a gente já viu uma diferença enorme. No Antigo Testamento, quando se falava em salvação, usando palavras em hebraico como natsal e yashá, a ideia era quase sempre um livramento físico, algo imediato. Já no Novo Testamento, com a palavra grega sozó, o foco muda. Ele se aprofunda e passa a significar o perdão dos pecados e a promessa de vida eterna com Deus. Certo? Mas como assim livramento físico? Como é que isso funcionava na prática? Vamos dar uma olhada em alguns dos exemplos mais marcantes do Antigo Testamento, onde Deus age de forma direta como o grande libertador do seu povo. No Antigo Testamento, a salvação era algo concreto que dava para ver e sentir. Era uma intervenção de Deus na história. E o exemplo máximo disso, claro, é a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Aquilo foi salvação em estado puro para eles. E esse padrão se repete várias vezes na história de Israel, só que de jeitos diferentes. No Êxodo, a gente vê um ato divino espetacular. Depois, na época dos juízes, Deus usa líderes militares. Com Samuel, a chave da vitória foi a liderança espiritual e o arrependimento. E com Davi, a gente vê que até um jovem pastor pode ser um instrumento de Deus para um grande livramento. E essa fala do Davi para o Golias, nossa, ela resume perfeitamente a mentalidade da época. A confiança dele não estava na própria força nem na sua funda. Estava toda depositada no Deus, que é o verdadeiro libertador. É exatamente aqui que a história toda começa a mudar de figura. Todos esses livramentos, por mais incríveis que tenham sido, apontavam para algo muito maior. A narrativa começa a caminhar de soluções que eram temporárias para uma promessa que seria final e definitiva. Porque, vamos pensar, os livramentos feitos pelos juízes e pelos reis, apesar de poderosos, não resolviam o problema na raiz. Era como enxugar gelo. O problema real, a natureza humana que levava o povo a se afastar de Deus, continuava lá. E o mais incrível é que a Bíblia já dá uma pista dessa solução final lá no comecinho de tudo, logo depois da queda no Jardim do Éden. Existe essa promessa de que um descendente da mulher, a semente dela, iria finalmente esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, ia atacar a origem de todo o problema. E agora a gente chega ao clímax de toda essa história. Vamos ver como aquela promessa antiga, lá de Gênesis, encontra o seu cumprimento perfeito e final na pessoa de Jesus Cristo. Porque libertar um povo de um exército é uma coisa. Mas como libertar a humanidade do próprio pecado, da morte espiritual, daquela separação que existe entre a gente e Deus? Para isso, a salvação precisava ser de um tipo completamente diferente. E aqui está o coração da mensagem do Novo Testamento. Jesus é a resposta de Deus para uma salvação que é eterna, que vai muito além de um resgate temporário. É a oferta da vida eterna, é outro nível de salvação. A Bíblia é muito clara, muito direta sobre o papel central e único de Jesus. Ele é apresentado como o único caminho para se reconciliar de verdade com Deus. Não existe outro nome, outro jeito, outro meio para a salvação. Ok, a gente fez essa viagem toda, desde a promessa lá no Éden até o cumprimento na cruz. A pergunta que fica é, o que essa história gigante de salvação significa para a vida de uma pessoa aqui e agora? A salvação, então, é uma experiência completa. Ela tem uma dimensão no passado, uma no presente e outra no futuro. No passado, quem crê
foi livre da condenação. No presente, vive uma vida nova, transformada. E para o futuro, existe a esperança da vitória final sobre a própria morte. Ou seja, salvação não é só um passaporte para o céu. A ideia é que seja uma transformação profunda, que acontece por dentro e que começa agora. Os pensamentos, os sentimentos, os desejos, tudo começa a se alinhar com os valores do reino de Deus. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Como é que essa história de amor e de graça, que começa com uma promessa e termina com seu cumprimento na cruz, pode de fato impactar a forma como uma pessoa vive o seu dia a dia? É um convite para uma vida com um novo propósito, com a esperança da eternidade sempre viva.